cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Muita alegria de estar aqui pela primeira vez nesse lugar, aqui no Campemos. E já falo para os irmãos que eu estou me alegrando de estar aqui junto com vocês novamente. Peço que Deus abençoe este culto, que seja um culto abençoado. Já quero aqui de antemão já agradecer pelo convite, agradecer ao pastor Tom pelo convite que nos fizeram, Deus abençoe a sua vida. Agradecer aos demais irmãos que estão aqui, aos obreiros, à nata da igreja por o comparecimento, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu gostaria que nessa noite, sem mais delongas, você abrisse a vossa Bíblia comigo no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, por gentileza. O capítulo é o de número 56, versículos de número 3. No decorrer da mensagem, eu vou estar entrando no tema que os irmãos escolheram, que é no capítulo 12, no verso de número 6. Mas nessa noite, o que Deus pôs no meu coração é Isaías 56, versículo de número 3, para a nossa meditação nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra não só para você, mas também para mim. Que nós pregamos primeiramente para nós e depois para os outros. Então, rapidamente, quem achou? Amém? Está escrito assim na tradução a qual carrega em mãos. Isaías 56, número 3. E não fale o filho do estrangeiro, que se ouve unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. E nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Esta noite, o que Deus pôs no meu coração é estas palavras: eis que sou uma árvore seca. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para o teu coração. Sabemos nós que esse Isaías, há 7 séculos antes de Jesus, ele começa o seu ministério. O que chama a minha atenção e vai chamar a sua atenção é que este homem começa o seu ministério 700 anos antes de Jesus Cristo. O que chama a minha atenção é que quando ele começa o ministério, mas ele começa fraco, porque você vai ver que é só no capítulo 6 que ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque no capítulo número 6, a Bíblia vai relatar que o rei Uzias morre, e ele então vai subir ao templo, e quando ele sobe ao templo, ele vai ter uma visão extraordinária, é uma visão do próprio Deus, é uma visão do trono de Deus, porque o trono do homem está vazio, mas o trono de Deus, ele continua com alguém assentado no trono. O que eu quero dizer nesta noite é que este homem chamado Isaías, ele é um homem que vem de uma genealógica do reinado. Ele tem no seu sangue, nas suas veias, o sangue de rei, porque ele é filho de Amós. Jesus, esse homem chamado Isaías, o que chama a minha atenção, provavelmente vai chamar a sua quando nós vamos ver a biografia dele. Ele é filho de Amós, ele é neto de Joás, ele é sobrinho de Obadias e ele é primo de Uzias. O que chama a minha atenção é que este homem, ele é casado. A Bíblia não relata o nome da sua esposa, mas quando você vai ler sobre a história de Isaías, você aprende que ele é casado com uma profetisa, e você aprende que ele tem 2 filhos, a saber que o nome dos filhos deles é quase uma língua estranha, porque o primeiro filho dele tem um nome diferente, chama-se Jeabezebe, e o outro é língua estranha, Maer Salom Rabá, é o nome dos 2 filhos deste homem chamado Isaías. E nessa noite eu pedi a Deus a palavra, e Deus me disse: meu filho, tu vai levar a palavra sobre uma árvore seca. O que é uma árvore seca? É uma árvore que não tem vida, é uma árvore que não serve de nada. E o eunuco, ele vai enfático em dizer que ele é considerado como uma árvore seca. O que é o eunuco? O eunuco é aquele que serve ao teu Senhor. O eunuco cuida da esposa, mas o eunuco não tem esposa. O eunuco cuida da família, mas o eunuco não tem família. O eunuco era proibido de entrar em uma assembleia solene, ele não pode entrar no templo. Então ele vai com o teu Senhor, ele fica até a porta de Jerusalém. O teu Senhor entra e diz para ele: espera aqui que eu vou entrar e eu vou orar. Então Isaías, ele enfatiza
enfatiza e ele faz dizer, ele faz entrar dentro da alma desse eunuco. Ele vê o sentimento do eunuco, e o sentimento do eunuco é: eu sou como uma árvore seca. Tudo tem tudo, meu patrão tem esposa, meu patrão tem família, mas eu ainda sou como uma árvore seca. Ninguém me abraça, eu não dou fruto, eu sou como uma árvore seca. Ele entra e adora, eu tenho que ficar do lado de fora. O que está me chamando a minha atenção nos dias atuais é que às vezes dentro da igreja nós sentimos como uma árvore seca, nós não somos abraçados, nós não somos lembrados, ninguém lembra de nós. Então dentro de nós aquele argumento: eu sou como uma árvore seca. Ah, Jesus. Ah, meu Deus. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para todos que estão aqui nessa noite: ainda que você seja uma árvore seca, Deus está olhando para você e está dizendo: você pode até se sentir como uma árvore seca, que não dá fruto, que não tem nada, que está seca, que não tem vida, mas Ele está dizendo: ainda que você se sinta a árvore seca, eu estou regando você, a chuva vai chegar e a árvore vai brotar de novo. E quando a árvore brota, vem a força, e com a força vem os frutos. O que Deus está dizendo: ainda que se sinta uma árvore seca para o lado de fora, mas eu te trago para o lado de dentro. Aleluia. Ah, é esse Deus que eu vim trazer para você nessa noite. É esse Deus que eu vim trazer para você nessa noite. Que no capítulo 9 eu começo a entender que esse profeta messiânico, porque ele é conhecido como profeta que vem falar sobre o Messias, ele é conhecido como profeta messiânico. E esse Deus todo-poderoso, eu começo a olhar para dentro da palavra, eu começo a ver que no capítulo 9, no verso de número 6, ele começa a falar sobre o messiânico, sobre aquele que viria, e aquele que viria é o meu, é o seu Cristo. Então ele começa a dizer no capítulo 9, no verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamava o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. É esse que está aqui. Então quem está aqui nessa noite é o Conselheiro, é o Príncipe da Paz, é o Deus Forte. É Ele que está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: o mesmo chamado que eu tive na vida de Isaías é o mesmo chamado que eu tenho na tua vida. Eita, Deus de mistério. É esse Deus que eu vim trazer para você nessa noite. Primeiro eu tenho que dizer quem Ele é, e eu já disse quem Ele é, já disse de onde Ele veio, já disse quem são os seus avós, já disse quem são os seus filhos. Antes de pregar tem que saber o que você está pregando, de onde veio, quem é, para que veio, o que faz, qual a função. A função é profetizar. Ele é o profeta, mas ele vem profetizar sobre o Messias que ainda viria de nascer. Isso acontece há 7 séculos antes de Jesus nascer. E aqui no capítulo 6 são 740 anos antes de Jesus vir, e ele começa a dizer que ele vai subindo. Quando o rei Uzias morreu, o rei Uzias é seu primo. É o que chama a minha atenção, é a sua, que no dia mais difícil da vida dele, no dia do choro, no dia que o povo olha e não tem mais o rei, no dia que o rei está morto, no dia que o rei parte, é o dia que Deus marca o encontro com ele. O que você quer dizer, pregador? É que no dia mais difícil da tua vida é o dia que Deus marca encontro contigo, e Deus marca encontro com ele. Ele sobe, agora ele vai ver os anjos subindo e descendo, e a Bíblia diz que eles têm 6 asas, com 2 eles vão tampar o rosto, e com 2 eles tampam os pés, e com 2 eles voam. Detalhe, o que chama a minha atenção, talvez você não ouviu isso, mas vai aprender agora e vai guardar na tua mente: eles tampam o rosto. Por quê? Sinal de reverência. Eles tampam os pés, porque santidade. E com 2 eles voam, porque são livres. Você está entendendo o mistério nesta noite? Há uma reverência. E tem muita gente nos dias atuais que não tem reverência mais com o Pai, que não faz mais a vontade do Pai. E muitas vezes o Pai está entristecido, muitas vezes o Pai sente, porque você chega na casa do Pai, tu nem ora mais a Ele.
Tu chega na casa do pai, tu nem fala mais com o pai muitas vezes ele te entristece, muitas vezes ele fica triste, muitas vezes ele olha e fala, mas por que o meu filho não ora mais? Tem gente que prega, tem gente que canta, tem gente que ajuda na igreja, mas dentro dele é uma árvore seca. Ninguém valoriza ele não se sente abraçado, ele não se sente acolhido, então ele se sente uma árvore seca no canto, ele sente uma árvore seca, que ninguém dá um abraço, ninguém dá uma oportunidade, ninguém ajuda. Mas nessa noite Deus está dizendo, a árvore seca, ao cheiro das águas, ela vai frutificar de novo, ao cheiro das águas, ela vai se fortalecer de novo. Eita Deus mistério, ah Deus poderoso, ah Deus santo e justo. É nessa noite que Ele me trouxe para falar para você sobre esse homem, sobre esse eunuco. E a Bíblia fala sobre os eunucos. O eunuco, ele tinha algumas características abençoadas na vida dele. E uma das primeiras características da vida dele é o próprio Deus dizendo a respeito dele. São 3 coisas. A primeira, o eunuco guardava o sábado. A segunda, eita Deus de poder, ah Jesus da glória, ele guardava aquilo que era sagrado. E a terceira coisa, ele guardava a aliança com Deus. Tudo isso ele guardava, não entrava na casa, não podia adorar. E para você que gosta de Bíblia, você abre Deuteronômio 23, está lá, é escrito, capítulo 1. E os eunucos são proibidos de entrar em assembleias solenes. Eles não podiam entrar, eles ficavam por lá de fora. Eles não podiam adorar, eles eram impedidos de adorar. Mas mesmo por lá de fora, ele olhando para dentro dele, se sentia uma árvore seca. Não podia adorar, não tinha família, não tinha esposa. Detalhe, cuidava da esposa do seu dono, cuidava dos filhos do seu dono, cuidava da casa do seu dono, mas ele não tinha nada. Quando ele olha para dentro dele, ele sente vazio. Quando ele olha para dentro dele, aí ele vai dizer essa frase: eu sou como uma árvore seca. Só que chama atenção aí no capítulo 4. Aí vem Deus dando a resposta para ele. Porque assim diz a respeito dos eunucos, que guarda os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada, e anda na minha aliança. Também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar, um nome melhor do que o dos filhos, as filhas, que no eterno darei cada um deles, que não se apagará. O que Deus está dizendo é: eunuco, aqui você sente uma árvore seca, aqui você acha que não vai dar fruto, aqui você acha que ninguém te abraça, mas nos meus muros eu te coloco lá dentro da minha casa tu vai entrar, dentro da minha casa tu já está. Deus está dizendo para o eunuco isso. Eunuco, aqui na terra o homem não deixa, aqui na terra tu não entra, aqui na terra tu não adora, e tu sente uma árvore seca, mas dentro dos meus muros eu te coloco, porque você me adora, você guarda o sábado. E guardar o sábado aqui não é aquela liturgia dos judeus, que os judeus guardam o sábado, não. O que Deus está querendo, o que Isaías está querendo dizer aqui é: você tem que tirar um dia para adorar o Senhor, você tem que tirar um sábado para buscar Deus, você tem que tirar um sábado para falar com Ele, porque muitos não falam, muitos não adoram Ele. E nessa noite eu falei com Deus, na noite anterior, Deus, com a palavra eu trago, e Ele me disse: fala sobre a árvore seca. Eu disse: por quê? Porque tem muitos dentro da minha casa que sentem-se como uma árvore seca. Cantam, pregam, adoram, mas quando está no seu secreto, quando está sozinho na tua casa, vem a angústia, vem a tristeza. Você olha dentro de você e fala: eu sou igual ao eunuco, eu me sinto uma árvore seca, eu não sirvo para nada, eu não consigo mais adorar como antes, eu já não canto mais como antes, eu acho que isso não vai dar em nada, então eu me sinto uma árvore seca. Mas Ele está dizendo: você pode até sentir uma árvore seca, mas a água dele está vindo sobre você.
Eita, Deus de mistério. E a Bíblia diz que quando ali tem aquele encontro, os anjos estão subindo e descendo, e eles começam a dizer um para o outro: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele começa a dizer, e um olha para o outro e começa a chamar de santo. O que eles estão fazendo? Eles estão adorando. Eu vejo que vocês escolheram falar de júbilo. Júbilo significa alegria. Então o povo está se alegrando. Então quando o homem morre, ele vê o santuário, ele vê Deus no trono, ele vê que Deus chama ele vê o santo olhando para o outro, os anjos para o outro, com as mãos eles estão tampando o rosto, sinal de reverência, com duas eles tampam os pés, sinal de santidade, e com duas eles são livres para voar, é sinal que você é livre de escolha. Você poderia ter escolhido estar no bar bebendo, você poderia escolher estar fumando droga lá fora, você poderia estar escolhendo a prostituição lá fora, você poderia ter escolhido 1001 coisa, mas você olhou para o céu e escolheu vir adorar a Deus na quarta-feira. Você escolheu vir na casa do Pai, e na casa do Pai é a casa do pão. Esse Isaías, ele cresce em Jerusalém, ele aprende tudo em Jerusalém, ele aprende tudo que ela precisa. Ele não tem o sangue, corre o sangue real. Alguém poderia olhar para ele e dizer: ele vai ser rei, mas Deus tinha uma chamada na vida dele: tu serás profeta, tu vai profetizar para as nações, tu serás um profeta messiânico. E ele começa a profetizar, ele começa a falar com o povo. É interessante que quando você olha a Bíblia Sagrada, ela tem 66, e quando você olha o livro dele, ele tem 66 capítulos. É uma mini Bíblia dentro de uma outra Bíblia. Então você começa a analisar a história dele, do primeiro capítulo até os 32 capítulos, ele começa a falar de tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus trabalha. E ele tem esses dois filhos. Eu só esqueci de dizer o que significa. O primeiro filho significa o remanescente voltará. O segundo filho significa o despejo rápido vai vir. O que quer dizer? Está falando sobre o povo de Israel, e está falando aqui dentro da palavra dele. Há dois nomes proféticos em toda a Bíblia, começando do primeiro capítulo de Isaías até o 66, ele fala sobre esses termos. E nós que somos crentes, nós somos cheios da presença de Deus, precisamos entender o que Isaías quer, o que Isaías quer fazer com o seu livro. Ele começa a falar, ele começa a entrar dentro da minha alma e dentro da tua alma. Ele começa a dizer que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Capítulo 54, verso 17: toda arma preparada contra ti não prosperará, toda língua se levantar contra ti em juízo não condenará. Esta é a esperança do servo do Senhor, é a sua justiça que de mim procede, assim diz o Senhor. Então nenhuma arma vai prosperar contra você, nada vai te impedir de chegar aonde Ele disse que você chegaria. Oh Deus de mistério, é esse Isaías que eu vim trazer para você. É este homem que no dia mais triste, mais fatídico da tua vida, ele tem um encontro real. Não foi o homem que falou, não foi o profeta que diz. A Bíblia diz: ele subiu, ele viu o trono do Senhor. O trono da terra está vazio, a manjedoura está vazio, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono ele está sentado. O trono ele está sentado. Você está entendendo o mistério? Ele ainda está sentado no trono. Ele ainda está olhando para a terra. E olhando para a terra, ele está vendo eu. Ele está vendo você, sentindo abandonado, sentindo uma árvore seca sem vida, sentindo esquecido, sentindo sem um abraço, sentindo desprezado. Mas nessa noite ele me trouxe aqui pelo profeta para te dizer que ao cheiro das Glória a Deus. ao cheiro das águas, a árvore voltará de
porque a árvore tem que brotar, porque a árvore tem que dar fruto, porque se não dá fruto ela é cortada, e o machado bem amolado, uma vez que bate a árvore já cai. Você está entendendo o mistério? A árvore seca não tem fruto, mas ao cheiro das águas ela se renova. Por que ela tem que se renovar? Porque a árvore tem que ter fruto. Jesus certa feita está andando, ele procura figo, a árvore está bonita, a árvore tem folha, ele olha para a folha e imagina, deve ter fruto bonito, e de repente não tem. O que você quer dizer, pregador? É bonito por fora, mas não tem alimento dentro. É bonito por fora, mas não tem fruto. Ei, Deus nessa noite me trouxe para te dizer: é necessário que dê fruto, é necessário que a árvore seca comece a receber água do Espírito, começa a ser cheia do Espírito para frutificar e para começar a produzir. Porque tem que produzir a árvore, porque se não tem fruto não tem igreja, se não tem fruto não tem membro, se não tem fruto não tem quem vem, se não tem fruto não tem quem profetiza, se não tem fruto não tem quem canta, se não tem fruto não tem nada. Tem que ter fruto. A árvore não pode ficar seca, a árvore tem que frutificar, e a árvore tem que dar fruto. Ah, meu Deus, tem que ter fruto. É importante que ter fruto. Eita Deus de mistério. Glória a Jesus. Ah, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Eu vejo eu nunca agora numa situação difícil. E a Bíblia diz no capítulo 55: vós todos que tendes sede, vinde às águas. Eu que não tenho dinheiro, vinde comprar e comer. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aleluia. Deus está dizendo que eu quero te dar, Ele não te cobra. Vinho e leite. Você está entendendo o mistério? Tudo que você precisa, entrega na mão dele. Ainda que você se sinta uma árvore seca, ele está dizendo: eu ainda estou dando vinho, eu ainda estou dando leite sem o dinheiro, eu ainda estou dando o que você precisa, eu ainda tenho a água da vida. Você está entendendo o mistério? A água que eu dou você nunca mais terá sede. Ele está dizendo para a árvore: a água que eu estou regando vai te fortificar para você começar a dar fruto. E o fruto doce, ele é melhor, porque o fruto amargo você não quer pegar, mas o fruto doce você come bastante. Você está entendendo? Quando vai dar o fruto tem que ser bom, o fruto tem que prestar para alguma coisa, porque o fruto que não presta não adianta. O fruto está podre, você põe na cesta, prodece os outros, mas o que está maduro, o que está bonito, chama a atenção de quem está passando na rua. Você está entendendo o que é o fruto? É aquele que abre a boca e a glória desce, é aquele que abre a boca no louvor e a unção é carregada de unção. É esse o fruto bom e maduro, e é esse fruto que Deus está procurando no meio das árvores que estão secas. Ah, Jesus. Ah, meu Deus. É esse Jesus que eu vim trazer para você. É esse profeta messiânico. É esse profeta que quando eu olho para ele eu me encanto com as histórias dele. Ele é um profeta diferente. Ele é um profeta que veio para mudar a minha e mudar a tua história. Porque quando ele começa o teu ministério, ele começa no momento de dificuldade. Um momento em que o povo de Israel não queria mais andar com Deus. O povo de Israel desobediente. O povo de Israel duro. Você vê que no começo da tua caminhada, da caminhada dele, melhor dizendo, ele vai dizer assim: o boi conhece a voz do seu dono, o jumento conhece onde está a manjedoura, mas o meu povo não conhece o meu nome, o meu povo não me ouve, o meu povo não me escuta. O que ele está dizendo é: tem árvore seca lá fora querendo adorar, enquanto você está aqui dentro e não adora. Tem árvore seca lá fora querendo sentir a presença, enquanto está aqui dentro e você não sente. Glória a Deus. E essa noite ele me trouxe aqui para te dizer isso, que esse Isaías
na sua caminhada, ainda que não foi fácil, mas ele nunca desistiu, ele nunca parou, ele nunca disse eu não vou mais, ele nunca disse eu não quero, ele nunca disse vou parar por aqui, chega, não, ele continuou até o final, ele foi até o fim. E qual foi o fim dele, pregador? No fim dele ele é morto, no fim dele ele é levado a uma praça pública e dividido ao meio. Mas Flávio José disse que quando ele era para ser dividido ao meio, perguntaram para ele, vai negar esse Jesus? Você pode me matar. É dividido ao meio, no meio de uma plateia. Um dos profetas mais abençoados. Alguns historiadores até chegam a dizer que ele tinha uma sensibilidade tão grande com Deus, que quando ele andava, olhava para a natureza, só de olhar na natureza ele extraía coisas abençoadas, ele extraía ministrações só de olhar, ele extraía bênção só de olhar para a natureza, tão sensível que ele era diante de Deus. E é esse profeta messiânico que eu vim trazer para você nesta noite. É esse profeta messiânico que eu vim trazer para você nesta noite. Lá no lugar que você me escolheu, com júbilo, adore ao Senhor. Em algumas traduções vai dizer diferente, vai dizer assim, com alegria, adora o Senhor, porque o Senhor está no meio do teu povo. Aleluia. Isaías 12, capítulo 6. O que você quer dizer com isso? Adorai com júbilo, adorai com alegria, porque ainda que você venha arrastando, ainda que você venha machucado, ainda que você venha triste, ainda que você venha com o seu ânimo lá embaixo, você vem arrastado, você vem sem força, mas ele olha para você e fala, está vendo? Está sem força, está arrastado, mas está me adorando. Aleluia. Está me buscando, está se colocando diante da minha presença. Eita Deus, ah Jesus, é esse Jesus que eu vim te trazer nesta noite, é esse Jesus que eu vim falar para você. Ainda que o homem não te valoriza, ainda que o homem olha para você e fala, não vai dar nada, não é nada, é pequeno demais, não consegue, não vai chegar, não tem condições, é impossível. Deus está olhando do céu e dizendo, porventura eu falaria eu e não cumpriria, ou diria eu e não faria. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que ele não tinha parecer, a Bíblia diz que ele não tinha formosura, e que nele não havia aspecto nenhum. Eita Deus. E tem gente que pensa que Jesus é bonitinho, tem gente que pensa que Jesus tem um olho azul, tem gente que pensa que Jesus tem um cabelo loiro. Não, Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha formosura, mas Jesus era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando ele chama Isaías como profeta, ele permite Isaías ver o que João não viu. João entrou e viu a sala, ele vê o trono e ele assentado no alto e sublime trono. Aleluia. Você está entendendo? João só viu a sala, mas Isaías vê o trono e ele assentado sobre um alto e sublime trono. E Deus não permite que ele veja os anjos adorando e cantando: Santo, Santo, Kadosh, Reviote, Caramote, Ixorote, Quebaraote, que é o que significa o que os anjos estão falando lá. Então, ele olha e ele enxerga e ele ouve a adoração dos anjos. O que você quer dizer, pregador? É que naquele dia nós iremos chegar lá também e nós iremos adorar da mesma forma. Santo, Santo, como a minha reina manda dizer em português: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, e a tua santidade, ela dura para sempre. É por isso que a Bíblia fala: se você é sujo, suja-se mais, mas porém se tu é santo, santifique-se mais, porque Ele é santo. Ele é santo.
Ainda falei com Deus essa semana e falei: Deus, eu tenho 3 lugares para pregar essa semana agora. Me deu a mensagem. Ele me deu uma mensagem para pregar em Jacutinga, e aqui ele não deu. Eu falei: Deus, eu vou pregar lá já amanhã. E Deus falou: fala sobre a árvore seca, e eu te darei sabedoria. Eu falei: mas que tem a ver a árvore seca com uma igreja? É porque nos dias atuais do século 21, que é o século dos jovens, da tecnologia avançada, é os técnicos dos robôs, é a era jovem. Então o povo acha que não se enquadra mais em ser crente. A maioria dos jovens acha que não dá mais para servir a Deus. A maioria dos jovens acha que não precisa mais ser cheio do Espírito Santo. A maioria dos jovens pensa que não precisa mais ficar adorando, não precisa mais ficar jejuando, não precisa mais disso, daquilo. Não é necessário, não tem necessidade. Aí se torna uma árvore seca. Isso não é para mim, isso não dá para mim, isso não tem condições. Aí se torna árvore seca. Está dentro da casa, está adorando, está cantando, está ouvindo a pregação, está ouvindo a palavra, mas por dentro é árvore seca. Porque não tem vida, porque não dá fruto, porque ninguém te abraça, porque ninguém liga para o teu ministério, porque ninguém te convida para nada. E você olha para dentro de você e fala: o que é que eu estou fazendo da casa do Pai, se eu sou uma árvore seca? Se eu não presto para nada, se eu não faço nada, se eu não sinto nada, e para que eu estou lá? Mas é porque Deus te chamou do jeito que tu és. Você pode até sentir árvore seca, mas Ele está te abraçando. Você pode até sentir uma árvore seca, mas Ele vai olhar para o eunuco e vai dizer para o eunuco assim: eu estou te abraçando, eu estou te abraçando. Eu estou te chamando para vir para dentro dos meus muros. Não é os muros de Jafé, é lá na glória. É esse muro que ela está dizendo. Então, ele está chamando eunuco. Eunuco, aqui na terra tu não adora, aqui na terra tu não pode entrar, aqui na terra você só serve, aqui na terra você só obedece ao homem, ao teu Senhor. Mas já tem um lugar para você lá. Lá tu vai estar dentro da minha casa. E observe que Isaías estava dentro do templo. Você está entendendo? A revelação dele foi dentro do templo. Aí tem crente que diz assim: mas eu sou o templo. Para quem está dentro da igreja? Para quem está dentro do templo? Se eu sou o templo do Espírito Santo. É verdade, você é templo do Espírito Santo, mas é necessário que você esteja dentro do templo para você receber a revelação de glória do céu. Porque ele teve que entrar dentro do templo para ele ver o chamado, para ele ver o que Deus queria. Ele não é o profeta das lamentações como Jeremias, ele não é o profeta dos sonhos como Daniel, mas ele é o profeta messiânico, é o único que vai falar sobre o Senhor Jesus, ainda que 700 anos antes. Ele vai falar sobre a vida do Cristo, ele vai falar que o Cristo vai vir, ele vai dizer que ele vai vir. É o profeta de Deus. 7 séculos antes, ele já ouve a profecia messiânica que o Messias vai vir. Passou-se 700 anos e Jesus agora nasce. Jesus agora vem de uma mulher simples, de uma mulher que ele vai olhar e vai dizer assim: agraciada és tu, ó Maria, no meio deste povo. De Maria nasce ele. Como nasce? Talvez Maria também se sentisse uma árvore seca. Talvez Maria também sentisse uma árvore seca que não desse nada, porque Maria não tinha conhecido homem algum. Maria não tinha envolvimento com ninguém. Maria era pura, Maria era uma virgem. Deus olhou para Maria e viu graça dentro dela. Que você quer dizer, pregador? Que ele está olhando aqui nessa igreja e ele está vendo graça na vida de algumas pessoas, e ele está dizendo: é a minha graça, porque a graça, ela se manifesta. Ele veio para abolir tudo, e ele veio com a graça. Ele veio para abolir o pecado, ele veio para abolir as coisas, e ele veio para dizer: eu vim
porque eu sou a graça. Aleluia. Aleluia. E ele nasce como pregador. Ele nasce pelo Espírito Santo. Como? Deus coloca a semente, mas quem envolve ela? O Espírito Santo. Quem abraça ela? O Espírito Santo. Deus então olha para a terra e é necessário que alguém venha, é necessário que alguém profetiza, porque o próprio Isaías ele vai dizer: e agora? Quem há de enviar por nós? Quem há de vir por nós? Porque ele olha para um lado, ele olha para o outro e só tem árvore seca. Ele olha para um lado, ele olha para o outro e ninguém quer fazer. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, tem obreiro, tem pregador, tem presbítero, tem evangelista, mas ninguém quer fazer. Então ele fala: é tudo árvore seca. E agora, quem há de ir por nós? É lá no céu, um povo reunido. E quem é o povo? São Elohim, que significa os anjos. Eles estão reunidos com o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso agora envia o Cristo, o meu, o teu, o nosso Cristo. E esse Cristo vem com um chamado. Ele vem para mudar uma geração. E ele consegue mudar a geração, mas ele só muda a geração após a sua morte, porque enquanto ele está na terra, enquanto ele está como homem, a geração não muda, a geração continua no pecado. O povo só ia atrás de pão e de peixe, o povo só ia atrás de milagre, porque quando ele está na cruz, não tinha ninguém, só tinha 3 na cruz. Deus. Ah, Jesus. Aí eu começo a olhar nos dias atuais, a questão vivendo no século 21. É só árvore seca, é pregador que não ora, é pastor que não jejua, é pastor que não faz a obra, é obreiro que não quer fazer, é obreiro que está seco que nem uma árvore seca. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui que a água está vindo para regar a árvore, porque está seca, mas ao cheiro das águas ela vai fortificar, porque a igreja só cresce se tiver fruto, a igreja só cresce se a árvore não estiver seca. Ah, Jesus. Olha, Deus. Eu perguntei para ele: Senhor, você quer que eu fale só sobre Isaías e sobre o Messias, que é o profeta? Que o Messias significa o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele disse: filho, fala para algumas árvores secas aqui, que eu vou começar a tirar a tristeza do coração. Fala para algumas árvores aqui que se sente seca de vez em quando, que eu vou tirar a tristeza que entra dentro da tua mente. Fala para algumas árvores aqui que às vezes a depressão quer te pegar, que eu vou tirar a depressão da tua casa. Fala para algumas árvores secas aqui, que quando o teu marido briga contigo, você se entristece, sente uma árvore seca, você sente um nada. Eu estou entrando com a minha provisão e com a minha providência. Fala para alguém aqui que está igual ao eunuco, que sentia abandonado, que sentia uma árvore seca, que eu estou mudando a tua história, estou mudando a tua vida. Fala para alguém aqui que lá de cima eu estou vendo o que ela está passando, que lá de cima eu estou contemplando os dias dentro da tua casa. Tem hora que a árvore está tão seca que o vento vem e a árvore se quebra, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz lá no capítulo 18 de Jeremias, que quando ele está descendo na casa do oleiro, ele vai olhar e o oleiro já estava trabalhando. O que o oleiro está fazendo? Ele já estava fazendo o vaso, mas a Bíblia diz que o vaso se quebra. E aonde que o vaso quebra? Na mão do oleiro. É porque não cai no chão, porque está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está quebrado, mas ainda está na mão dele. Você está entendendo o mistério? Mas nessa noite eu não vim pregar sobre o vaso quebrado, sobre o caco. Eu preguei esse dia no congresso de jovens sobre o caco, e a bênção desceu tremendamente. Mas nessa noite é só um exemplo para você entender. A árvore seca simboliza como se fosse um vaso quebrado, porque a árvore, ainda que esteja seca, mas continua na mão do Senhor. O vaso, ainda que esteja quebrado, ainda continua na mão dele. Se está na mão dele, ele faz de novo. É por isso que a Bíblia diz: pega o vaso e faz de novo. Por que não joga fora? Porque continua na mão do oleiro. É porque não cai no chão, porque o meu Deus, com as suas mãos, cabe o globo terrestre na mão dele. Então, o vaso não cai no chão, o vaso continua na mão dele. Por que tem pessoas
de idade que vem na igreja machucado, doente, toma remédio, mas não falta, vem machucado, vem com a perna doendo, vem com o corpo doendo, mas vem, é só um caquinho, mas um caquinho carrega outro caco, você está entendendo? Mas hoje, no dia que vivemos, o povo não é igual era antigamente. Hoje o povo só pensa nele. Eu sou caco, mas deixa o caco que fique para lá, eu vou, porque o povo é muito egoísta. Mas tem muitos cacos que pega outro caco e fala: vem cá, caquinho, você vai chegar comigo até o final. É um caquinho carregando outro caquinho. Você está entendendo? Porque somos cacos, somos barro, mas ainda continuando na mão do oleiro. E o oleiro é ele. A árvore pode até estar seca, pode até não ter vida, mas quando Deus chega, a vida entra. Quando Deus chega, a tristeza sai. Quando Deus chega, a angústia sai. Quando Deus chega, a obra do maligno é desfeita. Quando Deus chega, o mal é destruído. Quando Deus chega, o diabo não pode suportar a presença dele. Quando Deus chega, Deus muda o ambiente. Quando Deus chega, Deus transforma. Deus olha para Isaías, diz para Isaías, é hora, Isaías, começa a profetizar, começa a falar com o meu povo de Israel, esse povo que a hora está adorando a eu e outra hora não me adora, tem hora que está me buscando e outra hora não me busca mais. Eu quero um povo que me adora, mas não é da boca para fora, é de dentro para fora. Eita Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer isso, que nesse século 21 muitas pessoas, até mesmo dentro da casa, estão como árvore seca. Até cantam, até adoram, mas não tem vida mais no altar, não tem mais presença, não sente mais graça, sente um inútil, sente fracassado, sente triste. E de quem é a culpa? De você próprio. Porque a partir do momento que você se coloca na presença dele e começa a adorar ele, a água começa a descer de volta. Porque eu quero dizer que aquela mulher está apanhando água, mas quando ele chega ali, se tu soubesse quem é que te pede água, tu pediria água a mim, e eu te daria uma água que jamais você terá sede, porque da água que eu dou, meu Deus, tu nunca mais vai sentir sede. O que ele está dizendo é: a água que ele dá levanta a árvore seca, a árvore que ele dá restitui a árvore que não tem vida, a água que ele dá coloca a árvore em pé, e a árvore que ele coloca em pé tem que dar fruto, e o fruto é bom. Ainda que o fruto caia na terra e produza, existe uma semente, e a semente é plantada de novo. Aí quando eu falo de semente, eu lembro de José. José foi plantado na terra, dentro da cisterna, e quando tira José, José começa a dar fruto, José começa a chegar no palácio, e tudo que ele põe a mão prospera, ele começa a dar fruto. Era árvore seca jogada dentro de um lugar seco, onde não tinha água. Quando tira para fora, vende ele, leva para Potifar. Tudo que ele toca transforma, tudo que ele toca cresce, tudo que ele toca tem vida. Sabe por quê? Porque já não é uma árvore seca, agora é uma árvore frutífera. E a árvore que dá fruto, ela é abençoada por Deus. Esse profeta messiânico, quando nós olhamos para o seu pai, nós olhamos para o seu primo, a gente entende que ele vem de uma família real. A gente entende que ele poderia ser um grande rei, mas nem sempre as nossas escolhas é aquilo que Deus quer que nós façamos. Tem hora que as nossas escolhas não é nossas escolhas, é as escolhas de Deus. É Ele que escolhe, é Ele que capacita, é Ele que faz tudo diferente. E nessa noite Ele me trouxe aqui para dizer que nessa igreja Ele tem profetas e profetisas para levantar. Ele tem um homem e mulher de Deus para mudar a história. Mas é necessário se colocar na presença dele. É necessário ouvir a voz dele.
Porque se não ouve a voz dele, ele não pode fazer mudança. Se não ouve a voz dele, ele não pode mudar a tua história. Ele só muda a história quando nós ouvimos a tua voz. Ele só muda a história quando nós acreditamos no teu chamado. Tem muita pessoa vai ter um filho, o filho nasce. O filho nasce com um problema sério. O filho não pode comer isso. O filho não pode comer aquilo. A mãe se entristece. A mãe fica triste. Aí a mãe se sente uma árvore seca. Porque o filho vê, tem vontade. Ela não pode comprar porque o filho não pode comer. Você está entendendo? Aí vem Deus, usa um profeta e diz: estou curando o teu filho. A partir de manhã ele vai comer tudo. Aí entra a dúvida de Tomé: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu enxergar o buraco na mão. Você está entendendo? É por isso que hoje Deus não faz muito milagre mais no meio do povo, porque o povo é inquedro, o povo não acredita mais em milagre, o povo não acredita mais que Deus levanta alguém da cadeira de roda, o povo não acredita mais que Deus cura o cego, o povo não acredita mais que Deus cura o surdo, o povo não acredita mais que Deus levanta o paralítico. Não acredita. Aí eu olho para o povo, aí Deus fala: está vendo, meu filho, é tudo árvore seca. Se você profetizar que amanhã vai ganhar 10 mil, ele fala assim: é impossível, não vai acontecer nada, é mentira do profeta. Mas quando Isaías profetizava, acontecia. Quando Isaías falava, acontecia. Isaías profetizou 700 anos antes dele nascer, e depois de 700 anos ele nasce. Você está entendendo? Aí Deus se profetiza hoje, passa um ano e você falou: não aconteceu nada, não foi Deus. Passa 2 anos, não foi Deus. Passa 10 anos, Deus não falou nada. Ei, Deus usa profeta, mas Deus tem tempo determinado para cumprir na tua vida o que sai da boca do profeta. Deus me deu uma profecia há 20 anos atrás. A profecia se aconteceu o mês passado. Você está dizendo o que eu quero dizer nessa noite? É que tudo que sai da boca de Deus acontece, mas é na hora de Deus, no momento de Deus e no propósito que você tem com Ele. E o propósito às vezes machuca. Porque antes do propósito, você tem que passar por situações difíceis. Antes de você alcançar o propósito, tem um processo. E o processo ele dói. O processo machuca. O processo você sente uma árvore seca no meio do deserto. Aí você fala: mas Deus vai colocar alguém que está aqui no deserto? Às vezes é necessário colocar alguém no deserto. Porque Jesus, depois que ele é batizado, ele não vai passear, ele não vai pregar, não. Ele vai para o deserto. E no deserto não tem ninguém. No deserto você se sente uma árvore seca, sem ninguém para te estender a mão. Quando você está no deserto, nem o seu amigo vai lá perguntar como você está, porque você está no deserto, você está com uma árvore seca. Aí vem Satanás. Satanás vem e fala para você: olha, tu está com fome, então transforma essa pedra em pão e come. Mas só que a necessidade não pode ser maior do que o propósito. A necessidade é: eu preciso de dinheiro para cobrir as contas. A necessidade é: eu preciso de dinheiro para pagar a luz no final do mês. Eu preciso de dinheiro para pôr a gasolina. Mas ele está falando: o processo tem que ser maior. Aí lá vai a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para Satanás é: prefiro ficar no meio das pedras, prefiro ficar como uma árvore seca, sem comida, sem água, sem beber, 40 dias sem nada, do que ouvir a voz sua, Satanás. Porque eu quero ouvir a voz dele, daquele que eu sei que um dia morreu por mim, está aqui dentro dizendo: me adore que eu dou vitória, me adore que eu estendo a mão. Ei, é hoje, é o teu dia hoje, que ele te chama de profeta, não messiânico, mas profeta do novo templo, profeta de uma nova história, profeta que abre a boca e profetiza. É o novo tempo de avivamento, é o novo tempo para se avivar a obra, é o novo tempo de buscar o Senhor. O próprio Isaías diz: buscai enquanto há tempo. Porque chegará dia que não vai dar tempo mais, chegará dia que não dá para buscar. É por isso que vocês escolheram jubilar ao
Senhor, porque alegrai e exultai ao nome do Senhor enquanto há tempo, porque de tempo em tempo, talvez amanhã seja tarde, talvez o mês que vem seja tarde, e nessa noite, guarda essa palavra no teu coração, ainda que você seja uma árvore seca, ao cheiro das águas, brotará de novo e dará frutos, e os frutos serão bons. Derramanaga subiandarabia, comanaga subiandarabia. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que aqui neste lugar Ele quer ganhar. Aqui nesse lugar Ele tem pessoas que Ele quer frutificar para ganhar fruto. Tem alguém aqui hoje que pensou em trazer um fruto, mas o fruto não foi. Pensou em buscar um fruto, mas não deu para o fruto vir. Mas Deus está dizendo, ainda vai dar tempo de você trazer o fruto, ainda vai dar tempo de você jogar o anzol, ainda vai dar tempo de você trazer o fruto. Eu conheci o fruto está passando por dificuldade, parece que não madura, só está verde, já passou até o tempo, mas o fruto está lá, e Ele está dizendo, é você que eu vou usar para buscar aquele fruto. Tu está entendendo? Tu veio aqui buscar hoje, e Deus está dizendo, o fruto está nas tuas mãos, é só você trazer aqui que a obra é minha. Você entendeu, serva do Pai? É só você trazer o fruto aqui, porque a obra não é tua, a obra é minha. Hoje o diabo diz, eu escondo o fruto, o fruto está verde, mas quando tu trazer o fruto ele madura, e fruto maduro é bom de se comer, porque quando abre a boca ele entra, e quando ele entra ele faz morada. Por que ele faz morada? Porque é Belém. O que é Belém? Belém significa a casa do pão. Então o que é que você quer dizer, pregador? Que aqui é a casa do pão, e Deus escolheu você para trazer um aqui. Deus deixou aqui agora nessa noite para dizer para alguém que veio aqui para adorar o Senhor, que talvez nem ia vir, está estreito, está difícil, está complicado. E Deus diz, pode estar estreito, pode estar complicado, mas eu estou descomplicando, eu estou entrando. Tem hora que parece que a árvore seca, tem hora que parece que não tem nem um abraço, não tem compreensão, parece que ninguém dá uma palavra de ânimo, parece que ninguém estende a mão, parece que eu estou sozinha no deserto e parece uma árvore seca. Eu oro, busco, adoro, falo com Ele, mas nada muda. Mas Ele me trouxe aqui para te dizer, tu és minha serva, tu és minha escolhida, e eu ainda vou fazer o sobrenatural na tua história. Esse Deus me trouxe aqui para dizer dessa forma, ainda que está difícil, ainda que o diabo diz não vai prosperar, ainda que o diabo diz não vai crescer, ainda que o diabo diz a porta vai fechar, Deus está dizendo, a porta que eu abro, o diabo não fecha, a porta que eu abro, o homem não fecha, a porta que eu abro, ninguém fecha. Então